Olá, tudo bem? Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, que bom que você está por aqui. São 21 horas no horário de Brasília, este é o canal História com Baez, eu sou o professor Eduardo Baez. Praticamente todos os dias, com certeza segunda, terça e quarta, mas a ideia é que todos os dias da semana você tenha um vídeo novo sobre algum assunto de história geral ou história do Brasil, na nossa sequência de programação neste segundo semestre de 2020. Para quem está assistindo esse vídeo em outro momento, nós estamos nesse momento no segundo semestre de 2020, há mais de 100 dias em quarentena por conta da pandemia da Covid-19 e eu estou trabalhando os conteúdos aqui para poder deixar o pessoal prontinho para os vestibulares e para o Enem que já foram marcados aí para o final, para o começo de 2021. Você que chegou até aqui, faz o seguinte, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e as notificações, deixa um like, me ajuda muito para poder distribuir esse vídeo mais facilmente, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, também é outra forma de você poder me ajudar e ajudar mais pessoas a poderem se preparar para o Enem, para os vestibulares. Nosso assunto de hoje é a crise no capitalismo liberal e nas democracias liberais. Já se inscreveu? Compartilhou? Deu um like? Que beleza! Então, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você vai ter um link para você clicar no PDF desta aula. Faça isso para você poder nos acompanhar, tá bom? Nós vamos falar de crise de 29 e de New Deal e eu trago de imediato para você aqui a foto, a imagem do principal personagem deste cenário. Quem é? Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Partido Democrata, eleito em 1932, em meio à crise para resolver a crise do crash da Bolsa de Nova York. Deu tão certo o que esse cara fez, que ele foi eleito em 1932, reeleito em 1936, reeleito em 1940, reeleito em 1944 e morreu em 1945. Por causa dessas reeleições todas, é que o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma emenda constitucional impedindo a reeleição por mais de uma vez de presidentes da República e, mais ainda, determinando que, uma vez que o sujeito ocupou o cargo de presidente da República, ele não pode mais ocupar nenhum outro cargo político na administração norte-americana. Olha que coisa interessante. Muito bem, fez tudo isso, anotou, baixou o PDF, fez aí as suas notificações, o like, etc. Vamos para a aula, vou mudar o slide aqui para você. Primeira coisa, eu vou mudar o slide, muito bem. Vou mudar de lugar para que você possa acompanhar com calma aqui os nossos visuais e vamos falar do período entre guerras, olhando inicialmente para a situação da Inglaterra. Por que a Inglaterra? A Inglaterra, historicamente, foi uma das primeiras, se não a primeira grande democracia liberal a se organizar. Lá atrás, com a Revolução Gloriosa, a instalação do parlamentarismo. O que aconteceu com a Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial? É importante a gente ter esse quadro aqui, porque no próximo vídeo, quando eu falar de totalitarismos de direita, ter esta noção do que acontece depois da Primeira Guerra Mundial é muito importante para entender também por que em outros locais surgiu o totalitarismo e na Inglaterra não. Veja só, situação da Inglaterra. É um dos países que teve uma das maiores perdas humanas. Nós estamos falando principalmente da questão de militares. 950 mil mortos durante a Primeira Guerra Mundial. De toda a riqueza que era o Império Britânico, essa riqueza encolheu em 32%, o que gerou um quadro e um cenário interno de grande crise econômica. Veja, a Inglaterra vinha de um processo de crescimento econômico desde a Revolução Industrial. E agora, com a guerra de 1914, a indústria começou a viver uma crise, sobretudo pela concorrência externa gerada pelo grande desenvolvimento dos Estados Unidos,
que passa a ser o principal fornecedor mundial de produtos industriais e não mais a Inglaterra, que está mais preocupada na indústria de guerra naquele momento, né? Então precisa se recuperar desse cenário. O crescimento do desemprego é visível, principalmente após a guerra, quando os soldados voltam da guerra e não encontram os seus empregos disponíveis. Isto porque grande parte desses postos de trabalho foram ocupados pelas mulheres no cenário do esforço de guerra da época. O comércio europeu, logo após a guerra, ainda se retraiu, havia uma retração desse comércio europeu, no que diz respeito à compra à vista, principalmente, já que os Estados Unidos vendiam tudo a um grande prazo. Isso gerou uma série de embates sociais sucessivos, greves constantes e a pressão da população em cima do governo para que o governo, de alguma maneira, interviesse na economia. Note que, apesar de ser um dos berços do liberalismo, esse liberalismo radical ele é presente nos Estados Unidos, mas não na Inglaterra. Há uma pressão da população pela intervenção na economia. Nesse cenário, você tem a ascensão do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista surgiu, Labour Party, surgiu em 1906, com uma certa inexpressividade, mas em meio ao cenário da crise social e, sobretudo, do desemprego, o Partido Trabalhista ganha notoriedade e acaba sendo eleito para o parlamento, a maioria acaba sendo eleita em 1924. Com o apoio dos liberais para poder governar, o Partido Trabalhista durou pouco tempo no poder. Logo em seguida, os conservadores conseguiram retomar o poder numa eleição seguinte, porque num sistema parlamentarista, uma vez que você não tem a confiança do eleitorado, o governo cai, é convocada novas eleições, e com o retorno do parlamentarismo, dos conservadores, aqui os cachorros aqui resolveram participar da aula, restabeleceu o padrão ouro para a Libra, ou seja, a Libra passa ou volta a ser garantida com a questão da Libra. Isso reduz um pouco o número de desempregados, mas ainda se mantém alta. As moedas europeias cada vez mais desvalorizadas, o que torna os produtos mais baratos, gerando ainda mais concorrência, porque é mais barato comprar o produto externo do que o interno. Porém, com esse cenário, a concorrência britânica não absorveu essa desvalorização. Desvalorização do quê? Das moedas europeias. Os produtos europeus e até os norte-americanos se tornaram mais baratos para serem comprados da Inglaterra do que necessariamente a compra de produtos nacionais. Como se não bastasse tudo isso, o Império Britânico começa a viver o seu esfacelamento. A Irlanda se torna independente, surgindo a República da Irlanda do Sul. Há um movimento desde 1911 muito forte nessas áreas do Reino Unido. A Escócia apresenta algumas fissuras nesse cenário também. E no quadro todo da crise em 29, isso se torna mais forte ainda, os trabalhistas conseguem retornar ao poder em 29 com o apoio dos liberais. A situação de 29, como nós vamos ver, afeta o mundo inteiro. As exportações britânicas, que em parte iam até para os Estados Unidos, deixaram de ter esta força, isso também na questão da América. Então, uma queda nas exportações, o que afeta diretamente a produção, aumentando o número de desempregados por conta da crise de 29 para aproximadamente uns 3 milhões de desempregados, um número já altíssimo para a época e até hoje. Os preços desses produtos eles diminuem consideravelmente e para tentar resolver o problema interno, há uma política de fechamento das exportações. Então, pesadas tarifas alfandegárias para evitar a concorrência e estimular o consumo interno. É nesse cenário que os conservadores retomam o poder em 31 para não mais saírem e se manterem até o final da guerra em 1945. Em 1932, em meio à crise, nós tivemos aí a crise de 29 até meados de 33, o período é o chamado da Grande Depressão, então você vai ter vários movimentos nos mais determinados países tentando resolver o problema da crise. No caso do Reino Unido, a Conferência de Ottawa, no Canadá, em 1932, foi o marco para a tentativa
com sucesso, de resolução dessa crise. De que maneira? Primeiro, as nações que formavam a Comunidade Britânica das Nações, a chamada Commonwealth, essa comunidade britânica é formada por nações que são autônomas, parlamentares entre si, têm governo próprio, porém se reconhecem como parte do grande Império Britânico, tendo a figura da Rainha da Inglaterra, no caso do Rei da Inglaterra na época, como seu monarca em comum. Por exemplo, o Canadá é uma democracia parlamentarista, porém reconhece a monarquia da Inglaterra como sendo o seu Estado, a sua chefia de Estado. A Jamaica a mesma coisa, a Austrália a mesma coisa. Mas mantém estruturas parlamentares autônomas e governos próprios ali, mas eles têm um conjunto de ações comuns, né, a chamada Comunidade Britânica das Nações. E entre elas, eles assinaram um acordo de recuperação econômica para a redução do desemprego. De que maneira? Primeiro, equilibraram entre si as receitas e despesas, estimularam o comércio entre si, o uso de moedas comuns, ou pelo menos de pesos e medidas de moedas comuns, e isso acabou recuperando a economia da Comunidade Britânica das Nações logo no início da década de 30, no período que antecedeu aí a Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista sociopolítico, todo esse cenário de crise social abre espaço para o quê? Como nós vamos ver mais para frente, para os discursos extremistas. E nesses discursos extremistas, na Inglaterra não vai ser diferente. Você vai ter discursos à esquerda, com o socialismo e com o comunismo muito fortes, e à direita com a defesa do fascismo. A extrema direita com a defesa do fascismo. Então aqui uma dica, você já sabe que o fascismo é de extrema direita. Pois bem, por que esse discurso ganha espaço? Porque o capitalismo faliu. Em 29, o capitalismo liberal faliu. Qual era a nação que não era capitalista e que não faliu com 29? A União Soviética. Então era real a opção ao socialismo aí em relação à crise de 29. Daí o espaço para esses discursos extremados, para esses discursos extremistas. Mas no caso da Inglaterra, com um longo histórico democrático, desde o século XVII, gradativamente sendo construído, esses partidos extremistas não ganharam muito espaço, mesmo porque a economia ela foi se recuperando, ela foi ganhando força e se recuperando da crise com a recuperação de empregos e a recuperação do comércio interno. Portanto, no caso da Inglaterra, a democracia liberal se manteve estável, apesar das crises, e manteve a sua estrutura no caminho do século XX, e sobretudo em direção ao momento que nós vamos chamar de Segunda Guerra Mundial daqui a pouco. No caso da França, a situação é um pouquinho mais complicada e mais problemática, ok? A França foi devastada durante a Primeira Guerra Mundial porque ela foi o principal palco, teatro de operações nesse período. 10% do território, principalmente a região da fronteira com a Alemanha, foi destruído pelos combates. A renda nacional, a riqueza nacional caiu mais de 30%, e aí vem o problema sócio-humano importante. 1.400.000 mortos apenas do sexo masculino, o que significa 14% da população masculina da França. Terminada a guerra, havia uma grande esperança de reconstrução em função das pesadas indenizações que foram exigidas da Alemanha para a reconstrução das nações atingidas pela guerra, uma vez que a Alemanha havia sido a culpada pela guerra. Essas indenizações foram estabelecidas pelo Tratado de Versalhes e a França começou a emitir apólices e títulos a prazo, na esperança que lá na frente iria receber esse dinheiro para poder cobrir esses títulos que foram emitidos para a reconstrução. Só que a Alemanha, a gente vai ver, ela faliu economicamente, não teve nem condições de pagar essas indenizações. O que faz com que em 1920, com a França reconstruída, pouco mais de 2, 3 anos após o fim da guerra, o déficit da França, por conta desses títulos emitidos, batia na casa, olha só, de 294 bilhões de francos. Uma crise se avizinha a qualquer momento.
a qualquer momento, ela já está colocada ali. A moeda se desvalorizou consequentemente, de forma abrupta, e somente em 23 começou algum tipo de recuperação com o governo do Poincaré. Poincaré, um governo forte, centralizador, inicia um processo de combate à corrupção, né, aumentando os impostos, cortando despesas para que o Estado tenha força para poder intervir de alguma maneira economicamente. E, como vai acontecer em muitos países continentais da Europa, na década de 20, a ascensão do fascismo também é percebida na França. Há uma tentativa de golpe fascista em 1924, que vai ser frustrada nesse sentido. Fica tranquilo, no próximo vídeo nós vamos falar de fascismo, e aí você vai ter a aula definitiva para entender o que é esse negócio chamado fascismo, tá? Na contraposição ao fascismo, né, no extremo oposto ao fascismo, nós vamos ter a formação da Frente Popular Democrática, formada por progressistas e socialistas que imaginavam também um golpe de Estado. Não se iluda, esse nome Frente Popular Democrática é apenas uma fantasia, viu? Porque aqui você tem a polarização dos dois lados, o extremismo dos dois lados. Em 1936, para a surpresa de todos, o socialismo vence as eleições parlamentares. No mesmo ano, em 1936, também houve a vitória do socialismo na Espanha, só que na Espanha explodiu uma guerra civil. Na França, não. Na França, a vitória socialista nas eleições parlamentares foi seguida por um período aí de uma tomada de série de medidas trabalhistas que acabaram travando a produção. Veja, a adoção dessas medidas trabalhistas descontentou sumariamente a burguesia industrial e os investidores estrangeiros. Eram reformas, de fato, que eram necessárias e eram fundamentais e seriam marcantes aí no que diz respeito à melhoria de vida dos trabalhadores, porém foram consideradas exageradas por esses investidores que bancavam esse processo de desenvolvimento. O resultado é que você vai ter o abandono em massa de investimentos industriais e de investimentos estrangeiros no cenário francês. Isso vai colocar em descrédito o governo socialista, que em 1937, no sistema parlamentarista, ele recebe um voto de desconfiança e ele vai ser então derrubado para a ascensão de um novo governo, uma nova eleição. A luta de classes se intensifica e, mais uma vez, o que é que nós temos aqui? Nós temos o fortalecimento da polarização, o fortalecimento à esquerda e à direita. Como a esquerda conduziu o país devido às suas ações a um caos social, a extrema-direita começou a enxergar no fascismo a defesa para os seus interesses e, sobretudo, a defesa da sua nação contra o chamado medo do perigo vermelho, contra o perigo vermelho, ok? A burguesia, ela resiste duramente a essas reformas, reformas estruturais mais profundas, o que deixa claro que o cenário da França ainda se mantém muito próximo de todos os problemas da Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, a democracia se manteve na França até a invasão alemã em 1941. Vale lembrar que parte da França aderiu ao fascismo durante a Segunda Guerra Mundial e se tornou colaboracionista da Alemanha nazista. A parte centro-sul da França, a chamada França de Vichy, era um governo fascista que se tornou colaboradora da Alemanha nazista. A centro-norte é que foi invadida e ocupada pelas tropas nazistas. Mas isso a gente vai ver na aula de Segunda Guerra Mundial. Okay? Observe esse mapa que eu trouxe para vocês. Ele mostra aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui a distribuição do que é democracia e do que é totalitarismo. Tudo que está rajadinho, clarinho aqui, são as democracias na década de 20 e 30. Ó, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra e os países nórdicos são países democráticos. Estamos falando de hemisfério norte, como você está vendo. Portugal e Espanha, Itália, aqui você já tem
todo o leste europeu, não apenas a Alemanha. O fascismo ele vai ganhar espaço em todo o leste europeu. E aqui na parte da Ásia, você não é um fascismo, mas é um totalitarismo de esquerda. É o stalinismo e as ditaduras que você vai ter nesta região também. Olha, até o Japão é considerado totalitário nesse período, tá bom? Muito bem. Estabelecido isso, nós vamos olhar agora para os Estados Unidos, né? O cenário já estamos falando das democracias liberais, nós temos aí a maior democracia liberal de todas nesse contexto, que são os Estados Unidos da América do Norte. Veja, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram o principal fornecedor e exportador mundial de tudo quanto é produto, indústria, mineração, agricultura. Os Estados Unidos se tornaram esse grande fornecedor mundial e passaram também a ocupar mercados que antes eram quase que exclusivamente europeus ou ingleses principalmente, como a América Latina e a Ásia. Para você ter uma ideia, entre 1914 e 1918, período da guerra, a produção cresceu 15%. Você fala, é pouquinho? Não é pouquinho, não, é muita coisa. 15%, só que, isso no geral, os setores ligados à produção de guerra nesse período, o crescimento foi exponencial. Veja os números, ó. Carvão. A produção de carvão pulou entre 14 e 18 de 513 mil toneladas para 685 mil toneladas. Ferro, de 45 mil toneladas para 80 mil toneladas. Aço, 20 mil toneladas para 30 mil toneladas. Isso é um absurdo de crescimento. É uma explosão de crescimento. A indústria naval se desenvolveu grandemente, a agricultura idem, com a produção de cereais para exportação em larga escala, com o comércio externo explodindo em 3 anos. Olha como o volume mudou. Em 1914, o comércio externo dos Estados Unidos, ele abarcava aproximadamente 435 milhões de dólares. 3 anos depois, entrada dos Estados Unidos na guerra, inclusive, esse comércio externo já era da ordem de 3 bilhões 560 milhões de dólares, ok? Claramente o que nós temos aqui é que os Estados Unidos deixaram de ser os grandes devedores mundiais para se tornar os grandes credores mundiais. Todo mundo devia dinheiro para os Estados Unidos a partir daí, e é importante você lembrar disso. O padrão das moedas era o padrão ouro, ou seja, o valor da moeda era determinada pela quantidade de ouro que um país detinha, que um país tinha nas suas reservas. E os Estados Unidos, em 1918, já tinham metade do estoque mundial de ouro, o que faz com que toda e qualquer emissão de papel moeda seja garantido por esse estoque, e a moeda então não desvalorizava. Moeda forte, produção em alta, exportação em alta, credores mundiais. É a era de ouro do capitalismo norte-americano, chamado de The Golden Years. Pois bem, internamente a coisa apresenta alguns problemas para a gente ver. Internamente, olha só o que nós temos. Os industriais capitalistas questionavam muito os impostos sobre a produção de guerra. A produção de guerra estava em larga escala, vem sendo vendida de forma intensa durante a guerra, e o governo norte-americano, a fim de arrecadar fundos, aumentou os impostos sobre a produção, o que descontentou os industriais. Porém, não se apercebeu ainda nesse cenário, isso só vai se aperceber lá na frente em 29, é exatamente essa situação que faz com que o governo norte-americano, o Estado norte-americano, melhor dizendo, arrecade fundos que serão fundamentais para a recuperação econômica da crise daqui a pouco. O custo de vida nesse cenário da classe média e da classe baixa aumentou consideravelmente, e nós temos o eterno conflito, a eterna disputa de modelos políticos entre democratas e republicanos, enquanto os republicanos eles defendiam uma volta ao isolacionismo dos Estados Unidos da América. A América é para os americanos, no sentido de que a Europa não deve se meter em problemas da América e a América não deve se meter em problemas
da Europa, tanto é que os Estados Unidos participaram da Primeira Guerra Mundial, propuseram a formação da Liga das Nações, mas não participaram dela. Por outro lado, os democratas, eles queriam sim a mundialização da política norte-americana, mesmo porque não dava mais para desassociar os Estados Unidos do cenário europeu, dado o fato da grande quantidade de empréstimos que foram feitos à Europa ao final da Primeira Guerra Mundial. Aí, em 1920 a 1921, uma luz amarela acendeu, mas ninguém prestou atenção. Há uma crise econômica no contexto norte-americano em 1920 e 1921. Uma superprodução industrial e agrícola que vai se chocar com o primeiro cenário ou o primeiro sinal de queda nas exportações. A crença na economia americana era tão forte, no modelo americano era tão forte nos Estados Unidos, que eles acreditavam que se caísse as exportações, o consumo interno ia absorver. Não foi isso que aconteceu em 20 e 21. O primeiro sinal de que a economia apresentava problemas e fissuras aparece em 20 e 21, quando as exportações diminuem e nós temos uma crise de superprodução, gerando um certo número de desempregados, mas os sinais não foram lá muito bem assimilados ou aceitos naquele momento. Em 1920, os republicanos vão se eleger, né, um retorno dos republicanos ao poder. O presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, um sujeito chamado Woodrow Wilson, defensor da mundialização, vai perder as eleições e você tem aí a eleição dos republicanos, né, do governo republicano, querendo esse isolacionismo. Por outro lado, os democratas, né, querendo o governo internacionalista. Como eu disse, vitória republicana de Warren Harding. Né? Com essa política, com essa vitória, essa é a vitória do liberalismo radical, o que significa a não intervenção do Estado na economia, direta do Estado na economia, e por outro lado, um forte nacionalismo e, sobretudo, a defesa dos valores norte-americanos no que diz respeito à questão da imigração. Na década de 20, no governo republicano de Harding, você tem restrições à imigração europeia, justamente para que não houvesse concorrência interna com a oferta de mão de obra, que os empregos não fossem dados aos imigrantes e sim aos cidadãos norte-americanos, e, sobretudo, para conter a entrada de ideias comunistas no país. Não se esqueça que nós estamos vivendo em paralelo na Europa o cenário da Revolução Russa e da polarização entre comunistas e fascistas. Então, para conter a entrada desses ideais extremados, a imigração ela foi restrita no início da década de 20. Por outro lado, o cenário interno também mostra que as questões sociais e as questões operárias, elas começam a se chocar com os interesses patronais. Sindicatos de patrões serão organizados, sindicatos de trabalhadores, eles vão se enfrentar. Vão se enfrentar literalmente, a coisa é ir para cima mesmo, é se enfrentar de maneira direta às vias de fato. Pois bem, como é que então se estruturou o chamado American Way of Life nesse período? Veja, o crescimento entre 23 e 29, ano da crise, foi da ordem de 64%. Henry Ford e outros industriais adotaram uma política de aumento de salário dos operários, entendendo que mais salário significa mais consumo, que faz a economia girar. Olha só, isso não foi uma ação do Estado, isso foi uma ação dos industriais. E o resultado foi imediato. O resultado foi o aumento do consumo. E a partir daí os bancos passaram a dar uma grande oferta de crédito, já que a economia estava pujante. Uma economia de crédito com salários mais altos, com oferta de crédito, prosperidade permanente e um ideal de consumo baseado principalmente na oferta a crédito. Casas foram compradas, carros foram comprados,
né? Você tem um grande avanço do cenário do consumo e da prática do consumo no cenário norte-americano nas cidades. No entanto, no campo, a situação ela começou a se agravar um pouco. Por quê? Porque mesmo em face da estocagem de cereais e de produtos agrícolas para evitar mudanças no preço, as terras, o custo da estocagem ficou muito alto para os fazendeiros que começaram a ter que hipotecar suas fazendas e alguns começaram a perder as suas fazendas para os bancos porque não conseguiam pagar, já que o preço dos produtos começou a diminuir, ficaram mais baratos. Isso gerou um êxodo rural, aumentando a oferta de mão de obra nas cidades, o que inchou as cidades e assimilou ainda mais o cenário econômico à urbanização dos Estados Unidos. Mas mesmo assim o desemprego ele era notável aí com seus 2 milhões de desempregados nesse momento. As grandes empresas se valorizaram principalmente por conta da forte especulação na bolsa de valores, as pessoas investiam as suas economias nessas ações, é a época do capitalismo selvagem, que está totalmente dependente das exportações para a Europa. Quando essas exportações caírem, você vai ter um baque na economia. Isso havia acontecido em 2021, como nós vimos anteriormente. Todo o modelo de vida, como eu disse, baseado em consumo e crédito, com um grande desenvolvimento da comunicação de massa nesse período, você já vai ter rádio, cinema, os surgimentos primórdios da TV nos Estados Unidos, e tudo isso começa a ser identificado até como uma ameaça aos valores americanos. Uma onda de moralismo varreu os Estados Unidos na década de 20 por conta desse consumismo desenfreado. Você vai ver isso, essa crítica a esse modelo muito forte numa obra do F. Scott Fitzgerald chamado O Grande Gatsby. Você inclusive tem isso em filme para assistir com Leonardo DiCaprio. Ok? Pois bem, esse moralismo da década de 20 teve vários resultados e um deles foi a aprovação da Lei Seca em 1920. A Lei Seca de 1920, que durou até 1933, proibindo o consumo, a venda, a fabricação, o transporte de bebidas alcoólicas em todo o território dos Estados Unidos. Foi amplamente burlada e deu origem a uma criminalidade imensa nesse período. A insistência em manter o ritmo de produção, a recuperação econômica pós-guerra, a queda das exportações dos Estados Unidos para a Europa, não conseguir absorver os produtos internos, os produtos que sobravam, levaram à crise na década de 20, no final da década de 20, em 1929. O que levou à crise foram esses 4 fatores. A insistência em manter o ritmo de produção, mesmo em face à queda nas exportações. A crença de que essa produção seria absorvida pelo mercado interno, que não conseguiu absorver. Qual seria a solução imediata? Reduzir a produção. Só que reduzir a produção implica no quê? Em desemprego. Você reduz a produção, você não precisa mais da mão de obra, você começa a demitir. Há uma resistência a este cenário de todos os lados. Não apenas do empresariado, que não quer reduzir a produção, e dos trabalhadores também, porque sabem que vão perder o emprego. O governo não interviu, era um governo liberal, como eu disse, liberal radical, sem intervenção na economia, entendia que a economia ia se adequar de forma própria, né? Tal mão invisível do mercado. Os empresários só enxergavam seus lucros imediatos, não queriam saber de diminuir essa produção, essa confiança excessiva no mercado. Olha o que aconteceu, como é que foi montada a ideia. Por exemplo, os capitais excedentes dos Estados Unidos foram então emprestados a países carentes. Deixa eu só voltar aqui. A países carentes. Países que precisavam de dinheiro para poder se desenvolver, com o intuito de que esses países carentes utilizassem esse dinheiro para comprar dos Estados Unidos e poderem se desenvolver e continuassem comprando. E não foi o que aconteceu. Por outro lado, esse capital também foi injetado no mercado interno com mais ofertas de crédito para gerar mais consumo ainda. Só que com o desemprego, isso vai acabar detonando essa estrutura dos banqueiros nos Estados Unidos. A produção agrícola norte-americana
ela passou a ser armazenada para evitar a variação de preço, gerando muito estoque. Só de saber que havia estoque, o preço dos produtos começou a cair mais ainda, uma queda brusca de preços, levando à falência do sistema agrícola norte-americano, sobretudo com a perda de terras pelos pequenos e médios proprietários. Na segunda metade de 1929, o governo norte-americano retirou todas as garantias de empréstimos externos, sobretudo na Alemanha. A Alemanha, para se reconstruir, buscou empréstimo de bancos norte-americanos e o governo dos Estados Unidos havia garantido para os bancos que, se a Alemanha não pagasse, ele iria cobrir o déficit. Só que em 1929, o governo dos Estados Unidos, liberal, falou: olha, eu não vou garantir coisa nenhuma, então estou retirando as garantias. Ao retirar as garantias, os investimentos e os empréstimos, sobretudo na Alemanha, que estava se reconstruindo ainda, foram também retirados. E os bancos ficaram com baita prejuízo. As exportações diminuíram na segunda metade de 29, a França e a Inglaterra retomaram seu ritmo de produção e comércio internacional, os estoques agrícolas diminuíram o preço dos produtos, os fazendeiros tiveram suas terras tomadas pelos bancos e a produção industrial era muito maior do que o consumo, era necessário diminuir a produção, o que levou ao aumento do desemprego. A capacidade de consumo interno foi drasticamente diminuída com esse cenário de aumento do desemprego. Olha só, produto sobrando. O que acontece? A produção é paralisada, tem que produzir menos. Com isso, o desemprego aumenta, porque eu começo a demitir. Se eu começo a demitir, o consumo também diminui, o que gera mais produto sobrando, e aí você tem um ciclo vicioso que se repete anualmente até 29, quando estoura a crise. E não havia nenhuma garantia trabalhista, não havia nenhuma indenização para os trabalhadores. Se eles não tivessem economizado por conta própria, eles ficariam à penúria, como ficaram de fato. Na Bolsa de Valores, grande especulação nos quais, o valor real e o valor especulativo das ações começaram a não refletir mais a realidade. As ações eram todas de capital aberto, as pessoas compravam as ações como forma de garantir as suas economias, já que elas se valorizavam. Era um sistema em que as ações das empresas estavam na mão de muitas pessoas ao mesmo tempo. Com a desvalorização da produção, a queda na produção, a queda no valor real especulativo é premente, e os donos das ações, pessoas comuns, muitas vezes começaram a vender as suas ações porque achavam que era melhor ter dinheiro no bolso, dinheiro na mão, do que um monte de papéis. Isso, nesse cenário de compra e venda de ações, um grupo de banqueiros resolveu comprar o maior número de ações possíveis, aproveitando a baixa de preço. Quando eles foram para a venda dessas ações, devolver essas ações para transformar em dinheiro, elas já não valiam mais nada. Sem valor. Falência generalizada. Isso foi em outubro de 1929, em 24 de outubro, de 1929, a Quinta-feira Negra, The Black Thursday, a quebra da Bolsa de Nova York, em outubro de 1929. De forma imediata ficava claro, era necessário que a política econômica interna fosse modificada. Não dava mais para o capitalismo financeiro liberal ser a marca. O que era o capitalismo financeiro liberal? Sem intervenção do Estado, os grandes monopólios, os grandes oligopólios dominam a economia, dominam o grande capital e fazem o que bem entendem nessa estrutura. O governo, então, começa a ser pressionado para organizar a vida econômica da nação. Isso só vai acontecer no New Deal, como a gente vai ver. Abre espaço para o discurso dos democratas, porque os republicanos eles eram radicalmente liberais, entendiam que a economia ia se recuperar sozinha, sem interferência do Estado. É nesse cenário que o New Deal vai surgir somente em 1933, intervindo na economia e organizando e recuperando a economia norte-americana, que vai viver um novo surto industrial e de crescimento durante a Segunda Guerra Mundial, de recuperação total, só que dessa vez sob controle e sob a regência do Estado. Como é que se deu isso? Primeiro, eram necessárias as medidas urgentes. Como eu disse, só o governo poderia tomar essas medidas. Lembrando que até a crise
a política era de total liberdade para os empresários que faziam os seus acordos com os operários, muitas vezes com mais vantagens, obviamente, para eles do que para os operários. Não haviam garantias sociais, não havia legislação trabalhista específica, o que havia nos acordos entre os grupos, e a economia era totalmente controlada pelo empresariado, sem a intervenção do Estado. Ficava claro que os anos loucos, os golden years da economia norte-americana, tinha que chegar ao fim. De fato, 29 é o fim dos anos loucos do capitalismo liberal nos Estados Unidos, porque agora o governo vai passar a intervir. Como é que se deu isso? Primeiro, as ações elas caíram 80%. E a Bolsa de Valores foi paralisada até 32, para você ter uma ideia. 85 mil empresas faliram, mais de 4 mil bancos foram à bancarrota. A população perdeu 40% da sua renda. O número de desempregados pulou para mais de 12 milhões, chegando a quase 14 milhões no auge da crise. E a crença de que a economia se recuperaria de forma natural foi totalmente quebrada. A crença no capitalismo liberal faliu. E não se esqueça, nesse meio tempo, tem um país lá na Europa que pode olhar para um cesto do planeta e dizer, tá vendo aquela política que vocês diziam que não funcionava? Aqui está dando certo. Ficava claro para aqueles que viveram a crise de 29 que o capitalismo havia falido e que agora, possivelmente, o socialismo chegara a vez de tomar o poder. Esse gráfico aqui, eu vou sair um instantinho para que você possa observar por completo, mostra para você como se deu a curva do desemprego nos Estados Unidos. Observe aqui comigo, ó. Observe aqui comigo. 1929, esse é o momento do crash da Bolsa de Nova York, o desemprego crescendo, isso aqui na casa de milhões de desempregados. Veja que em 1930, em 30 a 31, já chegamos a praticamente 3 milhões de desempregados. Chegamos aí no pico, né? Em 1932 a 12 milhões de desempregados, é o momento do New Deal. Aí você vai ter uma queda inicial, como você observa aqui, do desemprego caindo de 12 milhões para 6 milhões, é um número bastante marcante. Em 37 há uma pequena recessão, o que eleva o número de desempregados novamente, mas as ações tomadas pela intervenção do governo levam a uma queda e a partir da Segunda Guerra Mundial e a produção industrial voltada para a guerra, esse desemprego despenca, né? Novamente em 42 a situação volta ou se coloca numa normalidade efetiva, ok? Esse cenário é importante para você observar e depois esteja atento a ele. Perfeito? Deixa eu voltar aqui para você. Cá estou eu, voltei, né? E nos Estados Unidos, o que aconteceu então com o cenário da crise? Veja, o Partido Republicano, que tinha hegemonia após a Primeira Guerra Mundial, foi substituído pelo Partido Democrata nas eleições de 32. Devido ao discurso do Partido Republicano, o modelo liberal isolacionista não teve ação durante a crise, o que deixou esse partido bastante impopular, um descontentamento generalizado, permitindo a ascensão dos democratas e a eleição de Franklin Delano Roosevelt em 1932 com uma proposta de recuperação da economia mediante intervencionismo estatal, busca de um equilíbrio do orçamento, a partir daí receita e despesa, e recuperação da atividade agrícola como forma também de promover esse cenário de saída da crise. É assim que se estrutura então o New Deal, nas ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, daí o nome keynesianismo, daqui a pouquinho eu vou falar disso. Primeira coisa, o governo dos Estados Unidos congelou e tabelou os preços para evitar a inflação. Passou a intervir diretamente nos setores de excedentes, criando créditos estatais para os produtores rurais arruinados poderem recuperar suas terras e recuperar a produção, porque a produção havia estado estagnada. Os proprietários de casas, né, nas cidades, proprietários das suas casas, das hipotecas, também tiveram um crédito para poder recuperar
as suas moradias que estavam sendo perdidas para os bancos e recuperar as hipotecas, controle estatal do sistema de créditos e aumento de salário dos operários para estimular o consumo. Mas não foi só isso. Olha só, o salário foi fixado, criou-se um salário mínimo, se estabeleceu uma jornada diária de 10 horas de trabalho, abolição do trabalho infantil, sindicatos passaram a poder fazer os contratos coletivos de trabalho e surgiram assim leis trabalhistas mais gerais para todos, né? A previdência social foi reorganizada com a aposentadoria, com o Estado sendo responsável pelo bem-estar social do indivíduo em caso de invalidez, aposentadoria, em caso de doença, né? É nesse contexto que surge a ideia, e é implantado e até hoje vigente, do seguro-desemprego, o welfare state, estado de bem-estar social, que é a base de pensamento do keynesianismo. Se o sistema se baseia no consumo, cabe ao Estado criar as condições para que o consumo seja efetivado. Por outro lado, o Estado também começa a criar obras públicas, contratar empresas que vão criar empregos para gerar empregos para a grande parte da população. É nesse cenário que as obras públicas de infraestrutura se expandem no cenário interno dos Estados Unidos. Ainda o governo cria um fundo garantidor de depósitos para que as pessoas não percam as suas economias caso o banco vá à falência, e um banco estatal para financiar as exportações e conceder crédito para os estrangeiros poderem investir nos Estados Unidos. A indústria de energia elétrica vai ser estatizada, garantindo então uma ação efetiva de distribuição de energia elétrica. Naquele momento era necessário isso, e tudo isso acabou investindo e gerando condições para a retomada da produção industrial em larga escala. Desemprego diminuiu, o consumo é retomado, lembra daquele sistema que eu falei agora há pouco, e nós vamos ter agora esse novo crescimento que durou, né? Foi 33, foi marcado só em 42 que efetivamente você vai ter esse cenário de recuperação constante, mas em 1942 os Estados Unidos já eram novamente a primeira economia mundial. Ufa! Muito bem, esse foi o cenário da crise de 29 das democracias liberais, aqui no canal História com Baez. Eu sou o professor Eduardo Baez. Se inscreva e participe do canal, ative as notificações, dá um like e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.